galera, está começando mais um vídeo do canal e imagina você entrar num avião, se preparar, colocar o seu cinto, ele decolar e dali pouco tempo ele já pousa. Pode parecer algo muito exagerado que eu estou falando aqui, mas isso existe de verdade. Tem voos comerciais que duram poucos minutos. E alguns deles são tão rápidos que nem dá para perceber que você decolou. Então hoje eu vou te mostrar os voos mais curtos do mundo e a razão deles existirem. E olha, sinceramente, o último parece uma piada. Então se você está muito interessado, já deixa seu like, fica comigo, vamos nessa. À primeira vista, tudo que eu falei aqui até agora não parece fazer o menor sentido. Porque a maioria das vezes a gente associa o avião a viagens um pouco mais longas, ainda que sejam viagens ali de meia hora, 40 minutos, é uma quantidade ok. Mas em algumas regiões o avião acaba sendo o meio de transporte mais rápido para conectar dois lugares, e muitas das vezes o único meio de transporte para conectar pequenas comunidades. E alguns desses voos acabam durando menos tempo do que a preparação da decolagem. Aqui no Brasil a gente já tem a impressão de que a ponte aérea é algo extremamente rápido, né? Você pega o voo aqui São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, já acha que meia hora, 45 minutos é uma coisa muito rápida que parece que mal vai dar tempo de servir as coisas e recolher depois, por aí vai. Apesar que, dependendo do dia, é basicamente isso que acontece. Você relaxa na poltrona, espera ali um servicinho, dependendo, come alguma coisa. Às vezes, quando você está comendo, já aconteceu comigo, você está comendo, o piloto, tripulação preparar para o pouso. Você acabou de ser servido. Isso que a ponte aérea tem uma frequência, né, absurda, como a gente bem sabe, independentemente de ser entre Congonhas, Santos Dumont, Galeão, Guarulhos, ou até entre um e outro, por aí vai. Muitas vezes algumas pessoas falam que é um ônibus aéreo, que eu acho talvez um pouco de exagero. Mas é uma coisa bem rápida de fato. Mas perto do que eu vou mostrar a partir de agora, a ponte aérea acaba parecendo um voo internacional. É principalmente em regiões que tem bastante ilhas que começam os voos bem curtos. Nas Maldivas, por exemplo, existem voos muito, mas muito curtos, conectando as pequenas ilhas que formam todas as Maldivas. E, consequentemente, muitas dessas ilhas acabam tendo os resorts que todo mundo quer se hospedar e tudo mais. Em muitos desses casos, o trajeto no hidroavião acaba durando poucos minutos. Na Noruega, algumas rotas regionais conectam essas cidades mais isoladas que tem por lá. Não só cidades, mas também comunidades, na maioria das vezes. E esses voos também, claro, que são bem rápidos. Principalmente nas regiões que são cercadas por fiordes, que é uma abertura do mar em meio a grandes montanhas, aquela coisa que vai passar de ônibus, qualquer outro meio de transporte, sem chance. E também, é claro, acaba sendo incluído, já está meio que embutido, mas é bom ressaltar também, eita que não tapa no microfone, mas é bom embutir aqui áreas que são extremamente difíceis de acessar. E o mais interessante de tudo isso é que a gente consegue perceber a forma como a aviação funciona nessas ocasiões, como que ela muda completamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar aqui em algo bem curioso. Muitos desses voos, claramente, você não tem um tempo de realizar um serviço de bordo. Porque o avião, literalmente, algumas vezes ele faz assim e de repente já está fazendo assim. Aí como é que vai fazer um serviço de bordo? Acaba não rolando. E olha, vou te dizer uma coisa, hein? Tem voo que se você der uma piscada vai acabar perdendo a experiência da coisa. Você fez assim e já tá pousando. E dependendo da duração, acaba sendo mais difícil, levando mais tempo embarcar as pessoas, fazer todos os trâmites do que o trajeto em si. E independente de qualquer coisa, de toda essa trabalheira para o voo durar
ali uma quantidade pífia de tempo, esses voos continuam sendo extremamente essenciais. E muita gente vendo até aqui, analisando essas coisas, acaba se perguntando por que essas pessoas não utilizam barco ou qualquer outro meio que seja para fazer esses trajetos. E a resposta aqui nesse caso é que nem sempre o trajeto com barco seria uma grande opção, ou com qualquer outro meio de transporte. Tem regiões que o clima acaba mudando rapidamente, numa velocidade assim que impressionante. E aí, com essa mudança do tempo, claro que o mar se influencia e aí ele vai ficar perigoso demais. A navegabilidade seria horrorosa para barco, dependendo do mar, quando ele já é considerado calmo. Às vezes você vê assim uma agitação, você já fica meio, né, já é uma experiência não tão agradável, principalmente a depender do barco. Eu lembrei de quando eu fui de São Luís para Alcântara. Aff, mano, que experiência. Meu Deus do céu, lugar... Alcântara é bonito, mas para ir para lá é um trampo, hein? Pelo amor do cara. Tem até vídeo aqui no canal se você quiser ver minha ida para Alcântara depois. E com esse advento da mudança do tempo e mar agitado e tudo mais, o avião acaba sendo com toda certeza um meio mais seguro e também mais rápido, mais eficiente. Então fazer um voo para grande parte dessas pessoas, acho que para todas as pessoas que moram nas comunidades, nessas cidades assim, faz muita diferença poder contar com uma aeronave, poder contar ali com uma certa disponibilidade de aviões para poder ir a outra cidade, fazer seus compromissos, sem depender de outro meio mais lento, vamos dizer assim. E o mais curioso assim dessa questão é que muitos desses voos acabam parecendo um transporte local, como se você estivesse pegando um ônibus aí na sua cidade para ir de um bairro a outro, ou um trem, um metrô, uma coisa assim. E eu digo isso porque a duração desses voos acaba sendo uma duração curta, mas também possui uma frequência ali interessante. Talvez não vá ser, lógico, equivalente, mas ainda assim vai ser uma grande frequência. As pessoas não vão perder ali, não vão ter problemas se não conseguir pegar um voo num determinado horário. E nisso a gente pode dizer que esses voos para essas pessoas não é um turismo, não é nada luxuoso, é apenas uma rotina, como eu acabei de falar, né? Eu tava pegando um ônibus aqui para eu ir trabalhar. Mas honestamente, nada chega perto do que eu vou falar neste momento sobre o voo mais curto do mundo. E o voo mais curto do mundo acontece na Escócia. Pois é, grande país, que eu também preciso visitar, hein? Esse voo é operado pela companhia Loganair e conecta as ilhas de Westray até Papa Westray. Até dar uma olhadinha aqui para ver se eu falei certo. Falei. E ambas ficam no arquipélago de Orkney. A distância é tão absurda, mas algo assim tão inacreditável, que a previsão para a duração desse voo é de apenas 2 minutos. Exatamente isso, 2 minutos de voo. Mas o que melhora a situação, deixa mais cômica talvez, é que a depender do vento no dia, o voo pode durar 1 minuto. Eu tava aqui pensando, né? Nossa, será que pode rolar menos ou mais? Que a gente vê ali o cartão da companhia e o voo tá previsto para chegar num horário tal, mas às vezes antecipa, grande parte das vezes antecipa, ou rola um atraso, enfim, pelo jeito, nesse caso também rola. Meu Deus do céu, eu quero fazer esse voo. Se você quer ver esse voo, já se inscreve no canal, porque eu vou mostrar isso com certeza. E outra coisa que deixa isso mais engraçado, fica uma coisa mais, nossa, que coisa, é que esse voo acaba durando menos tempo do que às vezes você leva para escolher um filme para assistir na sua casa, no próprio avião.
você embarca, decola e aí 2 minutos depois, 1 minuto dependendo, já está pousando. E mesmo que esse voo seja extremamente curto, ele ainda é, como todos os outros que eu já falei aqui, ele é essencial para o pessoal que mora aí em Western, em Papa Western, para fazer as suas coisas, seus negócios e qualquer outra atividade aí que queiram fazer. Mas ele tá aí e é necessário, né? O pessoal tá pegando, então se tem demanda, tá rolando, tá tudo certo. Mas, senhoras e senhores, esses voos curtos que eu apresentei no vídeo de hoje nos mostram uma coisa interessante. Ele acabou servindo para nos mostrar que a aviação não serve apenas para atravessar continentes ou atravessar um país, que no caso do Brasil é praticamente um continente. Às vezes ele só pode nos ajudar a se conectar entre duas ilhas que estão separadas por poucos quilômetros. E olha, de verdade, isso talvez seja o mais curioso de tudo. Eu sei que esse foi um tema sensacional para tratar aqui hoje. São voos aí fenomenais, todos aí eu gostaria de experienciá-los, principalmente o da Escócia, que deve ser uma experiência ímpar. Então, mais uma vez, eu deixo aí o convite para você se inscrever no canal caso queira ver essa experiência e tantas outras experiências que eu já fiz e que eu vou fazer graças à sua ajuda, tá bom? No mais, muito obrigado pela companhia, um grande beijo, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Tchau!